Ô Paulo, eu queria saber o seguinte, nós estamos num mundo em transformação, né? Desde que começou a guerra na Ucrânia aí, há praticamente 2 anos e meio atrás aí, que a gente viu você estava até falando hoje para o pessoal, a British Airways, ela está precisando evitar, ela acabou com as viagens para Pequim, a última coisa que eu podia imaginar. Olha. Se interromperam porque economicamente é inviável, porque eles não podem mais sobrevoar a Rússia. Quer dizer, é a última coisa que você podia imaginar. A British não voa mais para Beijing, né? Então, ou seja, a gente está vendo um mundo de transformações assim complicadíssimas, extremamente complexas e inesperadas. E aqui, o Cabral, né, e eu, por sermos militares, a gente olha mais o foco militar da coisa, mas a gente quer muito ouvir um economista, tá, do teu peso, para entender o que está acontecendo com esse mundo. Você tem alguma ideia da direção que a gente vai? Boa. Olha, esse exemplo que você cita aqui, comandante, é simbólico e é maravilhoso, porque o fato da British Airways não poder mais voar para Pequim mostra a gravidade da situação, né? E o mundo em que a gente vive, que realmente é um mundo completamente distinto daquele mundo de 10, 20, 30 anos atrás, onde havia uma espécie de supremacia absoluta do Ocidente. Eu acho que a grande mudança do mundo que a gente vive hoje é que o Oriente se reergueu. A gente vive um renascimento do Oriente com muita força. É claro que a China é a faceta mais importante e mais clara disso, né? Eu já vou dar na sequência alguns números, mas não é só a China, né? Já vinha, obviamente, ali os processos de desenvolvimento do Japão, da Coreia, de Taiwan. Mais recentemente, a Índia tem crescido muito também. A Índia é uma história importante. A Índia hoje, para se ter ideia, já tem o dobro da produção industrial brasileira, ela produz 400 bilhões de dólares, ela caminha para já estar entre as 5 ou 6 maiores produções industriais do planeta, ou seja, não é pouca coisa a Índia, né? E a China é a grande novidade. O planeta se reequilibrou do ponto de vista econômico com a ascensão da China. A China é a segunda maior economia do mundo em termos de dólares correntes, tem um PIB de 15 trilhões de dólares, mas em dólar PPP, que a gente diz que corrige pelo câmbio que é muito desvalorizado da China, é a maior economia do mundo, supera inclusive Estados Unidos. Tem um dado que ilustra isso de maneira clara, que é a produção industrial chinesa supera já os 4 trilhões de dólares, que é mais do que o dobro da produção industrial americana. Eu costumo comparar essa ascensão da China com a própria ascensão dos Estados Unidos no início do século XX. O que a gente viu no começo do século XX foi os Estados Unidos ultrapassando a Inglaterra, porque era uma economia muito maior e que tinha muito mais escala, população muito maior. Agora a gente enxerga a China ultrapassando os Estados Unidos. Então é uma mudança das mesmas magnitudes do início do século XX, só que, claro, que muito maior e muito mais significativa, porque a China tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? Ou seja, quase 5 vezes a população americana, e um nível de produção industrial e de PIB que é monumental, né? Então, os americanos têm muito medo da China. A plataforma do Biden, do Trump, da Kamala Harris, toda a plataforma de qualquer governo americano agora é combater a China, porque, inclusive, eu acho que eles já quase que perderam essa corrida por conta da escala, né, do tamanho. E a Rússia, que é um aliado privilegiado da China e muito próximo da Índia, inclusive todo o petróleo que sofre sanções da Rússia é vendido a preços mais baratos para a China e para a Índia. A Rússia cresceu, né? A Rússia encontrou um espaço que ela não tinha, né? Vamos dizer assim, ela se encorajou, né? O próprio Irã também, que é um aliado importante dos chineses, também está ganhando espaço. Então, é um mundo em que o Ocidente está temeroso, é um mundo em que os Estados Unidos, a Inglaterra, a Europa estão muito preocupados, porque é um mundo que agora é pelo menos bipolar, para não dizer que ele é multipolar, né? Então, o fato da British Airways cancelar voos para Pequim, comandante, é uma evidência claríssima disso. Imagina, né, é algo que seria inconcebível há 20 anos atrás, os ingleses se submeterem, né, a uma medida desse tipo, né? Hoje em dia não, hoje em dia eles cancelaram o voo e estamos conversados, né? Então eu acho que ilustra um pouco. Então existe um novo gigante econômico que mudou completamente a configuração planetária, né? E esse gigante se chama China. Paulo, eu vou passar, professor Ricardo, só para esclarecer o nosso público, tá, gente? O cancelamento de voos da British para Beijing até o final de 2025 se dá por uma razão econômica. É inviável economicamente voar para Pequim de Londres
sem atravessar o território da Rússia. Eu mostrei o mapa para o pessoal na live do Esquenta hoje. Um negócio é absurdamente mais caro. O que vai acontecer? Quem é que vai se dar bem nessa brincadeira? Companhias chinesas e indianas, gente. Vão tomar esse mercado. E é um mercado de fôlego, né? E o Oriente Médio, a Emirates também, a Qatar Airways, todo mundo ali do Oriente vai surfar nesse nicho aí. Talvez os franceses um pouco, né? É a geografia, Paulo. É a geografia que vai fazer com que eles façam o contrário, e eles, por causa do globo, eles vão voar mais horas e mais quilômetros, né? É explicação geográfica.